Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá, você que está aí no Dimar Entrevista, aqui pela FM O Tempo 91.7, pelo canal O Tempo, pelo YouTube de O Tempo, youtube.com.br O Tempo, em todas as plataformas digitais de O Tempo. Hoje a gente tem um convidado mega especial, que eu tenho assim um carinho enorme e que a gente está recebendo gentilmente. Que é o técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira principal, né, até que ele se encontre aí um treinador. O Ramon está também exercendo essa função, hoje mais concentrado na Sub-20. Que bom te receber, é um dos grandes companheiros que eu tive nessa minha trajetória de carreira. Né? Eu estava olhando aqui, brincando com ele de tantas coisas que a gente viveu ao longo da carreira, né? Ele como jogador, eu como jornalista, as coisas que a gente viu, as coisas que a gente não viu, as várias entrevistas que a gente fez. Como é bom falar com você de novo, Ramon. Seja bem-vindo. Bom, um abraço de Mara, tá? Muito feliz de falar com você, de rever você também, né? E ver que você tá bem, né? Segue a sua caminhada, como todos nós, né? Como todos nós aí, você falou, né? Lá atrás, né? O processo ainda enquanto atleta, até chegar a esse processo aqui como treinador. É uma caminhada, foram décadas aí dentro do campo, né? E depois quando eu parei de jogar, e aí veio toda essa preparação também para que eu pudesse me tornar um treinador de futebol. Jogador multicampeão, né? Treinador. Você ainda se acha um treinador em início de carreira, Ramon? Ou você já entende? Primeiro, para dizer o seguinte: ele tem todas as licenças possíveis e imagináveis, porque ele estudou para isso, né? Ele fez disso quando ele encerrou a carreira, né? Ele falou: não, eu quero ser treinador. Ele fez todos os cursos, tirou todas as licenças, ou seja, era isso que ele queria para a carreira dele, né? E comandou as equipes na sequência e tudo mais. Muita gente fala assim: ele ainda é um treinador em início de carreira. Você entende que você ainda é início de carreira? Bom, Edmar, eu vejo que eu tenho uma trajetória enorme pela frente, tá? Hoje eu tenho 50 anos, né? Eu parei de jogar com quase 40 anos, com 40 anos, né? Então eu prolonguei ao máximo a minha carreira enquanto atleta. Logo quando eu parei de jogar, eu comecei a minha preparação, né? Eu voltei a estudar, fiz todo esse processo, né? Eu fiz o CREF, Conselho Regional de Educação Física, fiz todas as licenças da CBF, né? Licença B, os 2 módulos da licença A, os 2 módulos da licença Pro. Em 2019 eu já tinha terminado todo esse processo, né? Fiz alguns cursos também. Busquei essa preparação logo em 2013, quando eu já parei de jogar, recebi um convite do Joinville. Eu sou muito grato ao Joinville também, né? No Joinville eu fui campeão da Série C enquanto jogador e fui campeão da Série B como auxiliar técnico em 2014. E lá eu iniciei o processo de auxiliar técnico. Tá? Trabalhei com alguns treinadores e um treinador que despertou esse outro lado de preparação, né, de entrega nos estudos, foi o Emerson Maria, um cara que eu tenho uma consideração muito grande, né? Lá atrás, enquanto atleta, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários treinadores fantásticos, treinadores multicampeões, né? Eu sempre dou o exemplo do Enio Andrade, você conheceu muito o Enio aí, né? O Enio, para mim, ele estava à frente do tempo. Por que eu falo quando ele está à frente do tempo? Até combinou, né, Edmara, com o tempo. Agora, né? Agora combinou. E com o seu Enio também, que é assim, gente, isso, olha. eu falo Né? que ele estava na frente do tempo porque a gente não tinha tanta informação como nós temos hoje. Né? Nós íamos jogar aí fora do país, né? Aquela Supercopa, íamos jogar no Chile, no Uruguai, na Argentina, e ele descrevia muito bem, né, a equipe do adversário, tá? Porque é fácil você ir na recepção do hotel, você lê a escalação do adversário, mas assim, característica de cada jogador, então aquilo me chamava muita atenção, né? E eu sempre fui um cara muito observador, e hoje nós temos todas essas ferramentas, né? Hoje, se a gente quiser ver o adversário que jogou ontem, até no mesmo dia, né? Depois da meia-noite, você entra aí num Instat ou
no iScout você vê tudo do adversário, né? Hoje é muita informação e naquela época não. Então, assim, me chamava muito a atenção e eu sempre fui um cara muito observador, e isso também me ajudou. E depois, né, enquanto auxiliar técnico, eu também tive a oportunidade de trabalhar com ótimos treinadores, né? Também tive a oportunidade de dirigir alguns clubes também, que foi muito importante para que eu pudesse chegar aqui e ter essa oportunidade na seleção brasileira. É lógico que o meu trabalho referência, né? Quando eu cheguei aqui na CBF, eu dizia isso para os atletas, né? Que meu trabalho referência foi o trabalho no Vasco, né? Série A de Sim. Campeonato Brasileiro, onde eu dei muito ao Vasco pelaquela grande oportunidade. E hoje não mais, né? Hoje meu trabalho referência é o meu trabalho aqui na CBF, é o meu trabalho na Sub-20. E sou muito grato a todos os atletas, tá? Ao staff, à comissão técnica, aqueles que sempre estiveram presentes em todas as preparações, e principalmente no Sul-Americano, que foi uma conquista de todos nós, né? E eu falo para os atletas que foram eles, né, que nos proporcionaram essa grande oportunidade na minha carreira de comandar a seleção brasileira diante do Marrocos. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Como jogador, né, você tinha como principal característica golaços de falta, né? Passes precisos, né? O Ramon, tecnicamente, pelo meio, era talvez imbatível, eu diria, nas equipes por que passou. A gente está falando de uma trajetória, gente, que começou na base do Cruzeiro, né? Foi por lá que o Ramon começou, é por isso que ele cita o Enio Andrade. E é interessante, Ramon, que até hoje, quando você vai entrevistar qualquer treinador que seja, ele fala Enio Andrade. E quando você vê os times em campo, você fala, gente, seu Enio pensava isso há 500 mil anos atrás, né? Ele tinha muito essa ideia, né? É uma ideia, gente, que era dele, né? Era uma coisa que vinha da gente, não sabe, a gente não entende o que era que ele fazia, mas era uma ideia dele. Você via uns treinamentos assim, você falava, meu Deus, o que ele está fazendo, né? Porque era difícil para entender um treinador que era tão à frente do seu tempo, no momento em que todo mundo tinha lá meio, a gente não era como futebol europeu, mas também não era como o que a gente chama de sul-americano, né? Nós somos sul-americanos, mas a gente coloca o futebol sul-americano meio à parte, né, em relação ao Brasil. E ele fazia uma coisa em que você não tinha muita ideia do que era, né? Quando eu falo na frente do tempo, eu até deixei de falar, porque ele faz muito do que nós fazemos hoje. Tá? Exatamente. Assim, ele, no seu microciclo semanal, assim, ele fazia muito parecido, tá? Ele fazia um trabalho tático, né, na véspera do jogo, assim, praticamente o que nós fazemos hoje, em cima do adversário. Então, aquilo que me chamava muita atenção, né, você ia jogar fora, e você, como eu não conhecia, né, nenhum dos atletas que ele citava, né, ele colocava a equipe do Cruzeiro, né, o posicionamento, e fazia o posicionamento também do adversário, e falava a característica do adversário, e falava o que ia acontecer, né, o comportamento do adversário. Então isso chamava muita atenção, tá? Eu ficava no banco e lembro, de Mara, que eu ficava pensando assim, poxa, lá no banco, agora eu quero ver se esse cara, É porque ele era novinho, se esse velhinho tá certo, se esse velhinho tá certo mesmo. Ele era novinho e o Enio já ele era... arrebentava. Ele E arrebentava. seu Enio assim, era então, muito engraçado. Quem teve a chance de chamou conviver muita com atenção, ele... né? E ele foi o treinador que me deu a minha primeira oportunidade, né? A realização de um sonho de subir profissional, vestir a camisa do Cruzeiro com 17 anos, né? O profissional do Cruzeiro, né? Eu cheguei no Cruzeiro em 1983, é um
um clube que eu tenho um carinho, que eu devo muito ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi muito importante na minha trajetória, tá? Na minha juventude, né? Sim, Então, eu devo muito a esse momento e ao professor, né? Ao Enio, né? Eu acho que na vida, assim, a vida você tem que ter gratidão por algumas pessoas, né? E é lógico que às vezes você não tem a chance, né? Enquanto a pessoa está aqui, né? De falar verdade. tudo isso para ela, a importância que ela teve na sua vida, né? Mas de onde ele estiver, né? Ele pode ter certeza que ele foi muito importante nessa trajetória. Ele me chamou muita atenção, ele despertou várias situações, né, naquela época em um jovem jogador. E você sabe que o Cruzeiro, né? Enfim, o Cruzeiro dava chance também a muitos treinadores, né? Obviamente, além do N e tudo mais. Eu vou ler para você um time aqui, que também era de outro velhinho, que eu tenho um carinho enorme, enorme, enorme por ele também. Ele não era tão velhinho na época, ele era mais assim, ele cuidava mais do físico do que o seu N. O seu N não era uma pessoa ali, vamos lá, de cuidar muito do físico, né? Mas esse que eu vou ler cuidava. Olha só o time. Arley, grande Arley, beijão pra ele. Nonato, esse ídolo, né? Robson, Marcos Vinícius, que era aquele zagueirão alto, né? Acho que o pessoal vai lembrar de quem a gente tá falando. Zelão, Rogério Lage, Ramon Menezes, Éder Aleixo. Você acha que ele não jogou com o Éder? Ele jogou com o Éder. Nivaldo, Ronaldo, Daniel, técnico Pinheiro. Eu tô falando do jogo que aconteceu no dia 25 de maio de 93. O jogo contra a Caldense. O gol é do Ramon e era a estreia do Ronaldo como jogador profissional. Você lembra desse jogo? E o gol foi dele, o gol foi do Ramon, tá? Não teve pro Ronaldo, não. Lembro sim, lembro também da trajetória do Ronaldo, né? Um fenômeno. Eu tive a oportunidade de jogar aí na base do Cruzeiro com vários jogadores excepcionais. Essa base aí de 1972, né? O ano que eu nasci, nós fizemos aí um infantil, um juvenil muito forte, tá? Sendo campeão infantil pelo Cruzeiro, campeão juvenil. A gente costumava dizer que essa geração 72 ela ganhava tudo, né? Somos campeões na Argentina. E esse processo foi muito importante, né? Pena que a gente não teve mais jogadores ainda dessa geração no profissional. Eu lembro que nós tínhamos o Arley goleiro, que depois veio se destacar no Goiás, o Arley zagueiro, que chegou a jogar no Cruzeiro, né, como titular no principal. O Zelão jogou em todas as seleções de base, jogava muita bola, o Zelão, né. Nós tínhamos o Vaguinho, que era um lateral esquerdo, que uma qualidade impressionante, que depois no juvenil ele não continuou, e a gente nunca, eu depois não sei, mas assim, era um cara que eu olhava e sentia que tinha muita qualidade, tá, para ter continuado e ter vestido também a camisa do principal do Cruzeiro, né? Luiz Gustavo, grande então era Luiz Gustavo. Luiz Gustavo era 7-2 também, a geração Wellington Paulo, que saiu do Cruzeiro no juvenil e depois veio se destacar no América. E muito bem, então, né? Um jogador importantíssimo para o América. Ótimos jogadores, né? 71 também, 70, depois eu joguei aquela Taça São Paulo em 1990, né? Foi a última competição de base que eu fiz, e aí joguei com o pessoal de 1969, 70, 71, 72. E do Ronaldo, o que você lembra dele? Você ainda tem contato com ele, não? Não, a gente se falou muito pouco, tá? A última vez que eu falei com o Ronaldo, nós jogávamos ainda, foi um jogo Vitória e Corinthians, ele estava no Corinthians, né? Um jogo no Barradão, então ele me deu um abraço ali, ele como capitão do Corinthians, eu como capitão do Vitória, mas uma trajetória assim fantástica. Eu lembro que eu já estava entre os profissionais, o Ronaldo, ele chegou no Cruzeiro, e aí eu tinha alguns amigos, né, na base do Cruzeiro, e lembro que o Ramalho era um meia que jogava no Cruzeiro, ele me encontrou e falou assim: Ramon, chegou um atacante aí que é
que é fora da curva. O cara é absurdo. Essas pedaladas que a gente dá parando a bola, ele dá em velocidade e outra coisa, é para os dois lados. E aí aquilo ali me chamou muita atenção, e logo em seguida nós tivemos uma viagem para Portugal. Isso, Carlos Alberto Era Silva, né? Carlos Alberto Silva, né? E o Carlos Alberto Uhum. Silva o levou, né? No primeiro jogo foi contra o Benfica. Eu até joguei como titular aquele jogo, uma dificuldade muito grande, você pegar na bola, tá? O Benfica com grandíssimos jogadores, né? Valdo, Ricardo Gomes. Você tá louco. O time era muito forte. O Ricardo Gomes não, acho que era Moser, quer Moser, dizer. Moser, Moser, que mora lá até isso. hoje, né? É. Isso. E o Ronaldo entrou faltando 15 minutos e parecia que ele estava flutuando dentro do campo. Então, assim, nas primeiras bolas que ele pegou, as primeiras arrancadas que ele deu, a torcida já começou a querer levantar. E depois, no final, quando ele fazia as jogadas, ele já começou a levantar o torcedor. Então, aquilo ali, todo mundo já viu, assim, que era um jogador diferente, né? A gente fazia muita força para jogar e ele não fazia força nenhuma para jogar contra um time de altíssima qualidade. E depois, o outro jogo contra o Porto, ele já começou jogando, né? Já arrebentou no jogo também, parece que fez gol contra o Porto. Contra o Belenense, ele jogou muito também, já fez gols. Então, assim, aí foi aquela trajetória É que todo mundo grandes viu. tempos, né? De pessoas também, né? Pinheiro também, um grande treinador, onde ele estiver também, ele sabe do carinho que a gente sempre teve por ele. Ramon, eu falei dos seus golaços de falta, né? Bola parada, precisão de passe. É possível hoje, você que tem esse trabalho com a base, é possível tudo isso que você tinha como jogador, você conseguir passar para esses seus comandados? Porque vamos dentro de uma realidade brasileira hoje. Quando a gente olha o futebol brasileiro, né, o atual, e com a volta de muitos jogadores, né, você tem times aí que estão extremamente, hoje com os estrangeiros, nada contra. Eu acho que o que é bom você tem que trazer, assim como os brasileiros já foram para fora e continuam indo para fora, né? E se os times brasileiros têm estrangeiros hoje, é porque é uma necessidade também, o intercâmbio. A gente falava tanto dessa questão do intercâmbio, né, no passado que não tinha, hoje você tem, enfim. Mas você acha que é possível a gente voltar a ver realmente aquele futebol diferente, que não é nem esse europeu que a gente vê hoje, que talvez nem seja esse futebol tão ofensivo que a gente teve num período, até porque hoje a marcação, né, o tipo de recomposição defensiva é diferente, né? A gente vê times brasileiros que vão jogar contra europeus que não conseguem botar o pé na bola, né? A gente fez muito isso no Mundial e a gente não precisa nem ir muito longe, né? Não é nem só a Europa. Hoje a gente enfrenta um futebol árabe também que tem uma força muito grande, ou seja, o futebol mudou num contexto todo. Mas você acha que ainda é possível para um jogador que teve essas características todas do futebol brasileiro, do futebol arte mesmo, daquele que tem o passe, que cobra bem falta, que é técnico, ainda é possível a gente conseguir passar isso para esses meninos? Bom, Edmara, tudo isso que você falou cabe discussão, tá? Nós íamos ficar aqui muito tempo falando tudo a respeito de tudo, né? Em relação a faltas, né? A gente sabe que mudou, né? Assim, eu talvez naquele momento onde eu jogava, eu no final de carreira, assim, talvez, né, o atleta ali ele chegava a 7 a 8 quilômetros. Hoje um Sim. atleta aí chega a 10, 12, 14 quilômetros, né? Num jogo de futebol. Os espaços diminuíram, né? A tomada de decisão, enfim. Mas assim, nós perdemos as nossas referências em relação à falta, tá? Eu vou começar pela falta, né? Nós perdemos a nossa referência. Eu lá atrás, enquanto atleta, quando comecei, antes de me tornar atleta, né? Eu tinha minha referência dentro de casa, que era o meu pai que jogava futebol, e cobrava muito para que eu pudesse ficar lá depois do treino e bater faltas. Então, assim, isso já era uma coisa que eu tinha também e levei isso para o Cruzeiro. E a outra situação eram as referências, né? Você tinha várias referências, né, dentro do futebol brasileiro. Você tinha um Roberto Dinamite no Vasco, você tinha um Zico no Flamengo, você tinha Éder, você tinha, quando eu subi profissional, Neto, você tinha Nelinho,
que eu vi pouco, mas era um exímio batedor de faltas, Zenon, então você tinha as referências, né? Hoje nós temos pouquíssimas referências, talvez aí a última referência tenha sido aí o Nenê com 40 e poucos anos, né? E a outra é o estímulo, né? Que enquanto treinador, né, nós temos que estimular mais os nossos atletas, né? Um momento, como e quando fazer, né, esses treinamentos de falta. Então, assim, eu, enquanto auxiliar técnico lá do Vasco, a gente conversava muito em relação a isso, né, com os departamentos, para que a gente pudesse ter um momento para levar o atleta dentro do campo, para fazer as batidas, né, de falta, porque hoje o treino se tornou muito físico. Hoje o treino é muito controlado. Hoje eu vou entrar no campo, no dia que eu posso treinar um pouco, eu vou bater aí 5 km, né? E depois disso, quando eu bater 5 km, eu posso fazer o complemento? Eu não posso fazer o complemento? Então, assim, nós também temos que ter um jogo de cintura. Então, quando eu estava lá no Vasco como auxiliar técnico, nós levávamos os atletas antes do treino, né? É lógico que você foge um pouquinho da realidade que é o jogo, porque imagina você num jogo de futebol, aos 90 minutos do segundo tempo, você tendo que bater uma falta, né, como nós batíamos antes, com a perna inchada. Então, assim, você foge um pouquinho do contexto, mas é o momento que você tem para que você possa fazer esse tipo de treinamento. Aqui também nós temos esse treinamento, tá? Às vezes eu também levo o atleta antes do treino, ainda mais no processo de preparação, quando nós temos alguns dias para nos preparar, como nós tivemos agora na Granja, e também faço depois dos treinamentos, né? Poucas bolas, né? Você vai mudando a barreira em determinados lugares, né? E estimulando esses jogadores, né? Jogar o estímulo nesses jogadores, porque nós temos também jogadores com a capacidade técnica de fazer, de se tornar um ótimo batedor de falta. É estímulo, né? É o atleta também entender que ele precisa trabalhar e trabalhar muito, que é a repetição, né? Então, tudo tem o seu momento. Eu vejo futebol agora, né, no todo, eu vejo o futebol passando muito pelo equilíbrio, né? O equilíbrio da fase defensiva, né, do bloco alto, bloco médio, bloco baixo, né, das bolas paradas defensivas, né, em relação às fases do jogo, e na fase ofensiva, né, na construção, na criação, na finalização, né, nas bolas paradas ofensivas. Isso se torna as fases do jogo. Mas, assim, o futebol brasileiro, o que ele tem que é muito difícil, né, de você ver que a gente tem de sobra, é o talento, é a criatividade, é o improviso, né? E isso que eu passo confiança, né, principalmente lá no último terço do campo, o jogador botar tudo isso aí que eu falei para fora, né, porque isso aí já é do futebol brasileiro. E eu, logo quando eu cheguei aqui, aproveitando o gancho, tá, Dimar? Logo quando Claro. eu cheguei aqui, eu estou à frente de uma geração muito promissora, com ótimos jogadores, tá? Jogadores nascidos em 2003, 2004, 2005, 2006. Nós levamos 2 jogadores de 2006 para o Sul-Americano, que foi o Pedro do Corinthians e o Luiz Guilherme do Palmeiras, jogadores que até então tinham 16 anos lá na competição, que completaram 17 anos na competição. Então, assim, um dos meus desafios aqui, enquanto treinador da seleção brasileira, era embutir na cabeça desses atletas a competitividade, né? Porque o futebol também passa pela competitividade, porque talento eles têm de sobra. Me diz uma coisa, a gente falou aí então dos meninos, né? Obviamente eu não vou ocupar o tempo todo de Ramon, que Ramon é um homem muito ocupado. Aliás, ele vai fazer aniversário, 51 anos em junho, dia 30 de junho, tô certa? 30 de junho, exato, isso aí. Olha, 51 anos, tá arrasando, hein? Olha aqui, a gente tem uma amizade, tá, gente? Desde pequeno, praticamente. Ele pequeno, né? E eu começando como jornalista. O Ramon,
O que foi, o que é comandar a seleção principal brasileira? Que emoção você sentiu? Porque, obviamente, o Ramon já teve Copa das Confederações e tudo como jogador, né? Mas daí você vai pro comando interino dessa seleção brasileira, né? Numa substituição a um treinador pós-Copa do Mundo, uma seleção que ainda busca aí, né, o seu acerto em termos de comando técnico, e você é definido como interino. O que você sentiu? Quando te disseram que seria com você, o que passou na sua cabeça? Bom, primeiro um sentimento, né, Dimar, assim, inexplicável, tá? E assim, um agradecimento ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, por ter me dado essa grande oportunidade. É uma responsabilidade muito grande, né? E logo quando eu recebi o telefonema dizendo que eu ia ser o treinador da seleção brasileira principal, né, no jogo contra o Marrocos, eu fiz questão de agradecer principalmente aos atletas, né, porque aquela conquista impulsionou para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. Então foi fruto do nosso trabalho, né, fruto desse trabalho desde a minha chegada aqui, né, de todas essas preparações, dessa competição que foi muito importante, que desde 2011 o Brasil não era campeão, né? E há 2 mundiais que o Brasil não se faz presente nessa competição do Mundial, e nós estamos presentes agora, né, levando o Brasil aí a fazer parte do Mundial. Então tudo isso, e uma honra, né, você estar à frente de jogadores treinados pelos maiores treinadores do futebol mundial, né, jogadores de altíssima qualidade técnica. Então foi um momento muito especial, não só para mim, né, mas eu tenho certeza que principalmente para esses atletas que tiveram essa oportunidade também de serem convocados, né. Eu tive a oportunidade de convocar 5 atletas, né, que fizeram parte desse processo do Sul-Americano, sendo que todos eles, né, como eu falei, foram muito importantes. Agora me diz, então, para a gente ir caminhando para o encerramento, o que passa na cabeça do Ramon? Você está num processo de CBF, né, que faz com que você já tenha uma visão diferente. A gente sabe, clube é clube, né? CBF, você tem uma visão diferente do que é o futebol, do que é tudo, né? É tipo assim, você tem todo mundo que você pode convocar e tem que estar escolhendo, né? Quer dizer, um outro mundo, porque no clube você tem que pedir o cara, não, eu queria muito um lateral, mas não tem dinheiro, não sei o que, não sei o que. Na CBF você tem todo mundo, mas tem uma série de situações que cercam, né? Que não vem ao caso específico agora, mas uma série de situações que cercam, são opções que você faz, mesmo que seja sub-20, mesmo que seja profissional, né? Você faz parte desse processo, o que te deixa à frente de muita gente, né? O que você quer para a sua carreira? Bom, você falou aí que a gente também tem uma dificuldade, tá? Assim, principalmente na base, né? Por não ser data FIFA, todo mundo sabe, né? As competições, as preparações, né? Mas eu sempre encarei isso com muita naturalidade, tá? Sempre passando muita confiança para aqueles que estão, para aqueles que são convocados, né? É lógico que eu sempre elogio o trabalho do futebol brasileiro, né? De todos os treinadores das categorias de base, em especial, né? Porque eu sou o treinador da Sub-20, pelo belíssimo trabalho realizado nas categorias de base de todos os clubes, porque nós também recebemos atletas aqui muito preparados, porque aqui tem uma diferença muito grande, tá, Dimara, de clube, porque no clube você tem o dia a dia, eu não tenho o dia a dia aqui, né? Então tem preparações aí que eu tenho que colocar a seleção brasileira com 2 dias, 3 dias para jogar, e isso aí também me faz crescer muito como treinador, né? Você tem que pensar muito rápido, reagir muito rápido juntamente com todos os atletas para que a gente possa estar dentro do campo e entender todo esse processo. Então, assim, por isso que eu elogio muito o comportamento desses atletas que chegam aqui, e esse comportamento, ele já vem lá desde a minha chegada, né? A maioria desses atletas que estão comigo aqui, eles já sabem de todo esse processo, né? O que nós pensamos, o que é o nosso objetivo, que nós temos que fazer, né, para conseguir chegar, que é sempre fazer o nosso melhor todo dia.
E a gente sabe da nossa responsabilidade, né? Mas eu tento passar para esses atletas, tento não, né? Eu passo para esses atletas muita confiança. Eu lá atrás, eu já tive também, eu já passei esse processo, né, de sub-20, enquanto atleta também, disputando um sul-americano, disputando um mundial. Isso também eu tento passar algumas situações que eu vivi, né? Essa minha trajetória como atleta, ela foi muito importante para que eu pudesse chegar até aqui também. E eu agradeço a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, né? Mas a gente sempre trabalha em busca dos objetivos, né? Eu estou aqui agora, uma oportunidade fantástica de disputar um campeonato mundial, estar à frente da seleção sub-20, com uma geração muito promissora, uma responsabilidade muito grande, né? Eu não deixo de falar em responsabilidade, para mais um objetivo. Então, assim, é passo a passo, né? Eu vejo a minha vida passo a passo mais voltada para o objetivo, né? Transmitindo para esses atletas espírito, atitude, né? A entrega da alma, e não deixar passar as oportunidades, que é o mais importante na vida de todos nós. Tudo que ele foi como atleta, a gente tem que dizer, dentro e fora das quatro linhas, o Ramon sempre foi um jogador que se preocupou muito, né, com a condução dele de vida, né, o caráter dele, que é uma coisa fantástica, a história da família dele, que é maravilhosa, né, esse cara que realmente, quando a gente fala assim, me diz um bom caráter, uma pessoa que você se inspira no futebol. O Ramon é com certeza uma pessoa dessas, e eu tenho muita honra, muito prazer de ter acompanhado isso tudo de perto e estar podendo te ver na seleção. Queria te agradecer demais. Com certeza a gente vai conversar outras vezes, né? Afinal, estou aqui em Contagem, ou o tempo é em Contagem, sua terra natal. Portanto, a gente está aqui pertinho, eu tenho certeza que a gente vai se falar muito mais. Foi um prazer enorme, todo sucesso do mundo para você. Saiba que você tem muita gente que torce por você mesmo de longe, tá bom? Muito obrigado, Dimara, pelo espaço, né? Aproveitando que você está em Contagem, mandar um abraço aí para toda a minha família, né? Mamãe e papai, que foram importantíssimos assim nessa trajetória, referências, né? Na minha vida, né? Os meus irmãos, né? Agora a minha esposa, que é minha parceira, né? As minhas filhas, que são minhas amigas, né? Agradecer a Deus, né? E na fé e no trabalho. Vamos na fé e no trabalho, Dimara. Um abraço. Um abraço, valeu demais, Ramon. Nós entrevistamos Ramon Menezes no Dimara, a entrevista de hoje, técnico da seleção sub-20, interino da seleção principal, e claro que a gente tem esse carinho enorme. A gente se vê. Tchau.